vejo motivo para continuar indo na igreja. Uns até dizem assim: eu não acredito mais em Deus. Deus não existe. Nós todos somos que nem animal. Morreu, apagou, acabou. Eu ouvi isso ontem. Não diretamente comigo, mas na porta do lugar onde eu trabalho. Eu vi uma pessoa discutindo com outras duas e ele gritava: Deus não existe! Se você soubesse o tanto que eu orei, o tanto que eu chorei, e nada aconteceu, Deus não existe. E, de fato, é essa conclusão que muitos vão acabar tirando com o passar do tempo, talvez até alguns que estão aqui. Como assim, pastor? Deus não existe? Espera aí que você vai entender. Por quê? Porque as pessoas pedem, oram, buscam oração, vão na igreja, e muitos não recebem. Tem gente que está orando há 10 anos, 20 anos, nada. Tem gente que já desanimou de orar. Tem gente que não gosta nem de orar. Porque diz assim: eu orei e não recebi. Por que continuar orando? Irmãos, eu quero falar nesta noite acerca de Abacuque, capítulo 3, onde nós lemos. E espero que, com a graça de Deus, eu consiga nesses poucos minutos trazer para você um pouco de luz sobre este assunto. Por que muitos oram e não recebem? Abacuque, no capítulo 3, fica nítido aí que capítulo 3 é uma oração. Abacuque é composto por 3 capítulos, 1, 2 e 3. Capítulo 1, o Senhor fala com Abacuque acerca do pecado do seu povo. O povo estava andando errado, um povo que foi criado para a glória de Deus, mas não estava vivendo para a glória de Deus. Um povo que foi abençoado para ser um povo diferente, mas eles não estavam sendo um povo diferente. Abacuque, no capítulo 2, a gente vê a continuidade de Deus falando com Abacuque, e Abacuque como que filosofando com Deus, perguntando, questionando algumas coisas acerca do povo. E no final, a gente tem Abacuque, capítulo 3, que é a oração de Abacuque. A gente aprende muita coisa aí. A gente aprende muita coisa lendo o profeta Abacuque. Primeiro, a gente começou a leitura dizendo oração do profeta Abacuque. Que Abacuque, ele se preocupou com a oração. Abacuque ouviu Deus falando, ficou sabendo do pecado do povo, e Abacuque se preocupou a ponto de orar, buscar a Deus. Oração é muito importante, irmãos. Oração é muito importante. Uma igreja sem oração, com certeza, é uma igreja derrotada. Um crente que não ora, ele é um crente derrotado.
a um dos pais da igreja, dos grandes pregadores que anunciavam a palavra de Deus, que dizia que um crente que não ora pelo menos 2 horas por dia, ele já foi derrotado. E está permanecendo sendo derrotado. Porque a oração é ela quem nos aproxima de Deus. A gente ora, a gente se aproxima de Deus enquanto está orando. Da mesma forma que quanto menos a gente ora, mais a gente se afasta de Deus e se aproxima do pecado. Dificilmente você vai ver alguém que tem uma vida de oração mergulhado no pecado. Dificilmente você vai ver falar assim, alguém dizer, olha, eu passo todos os dias 2 horas orando e eu permaneço na prática do pecado contínuo. Não, ele vai se afastando do pecado. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente se afasta do pecado. Quanto mais você ora, você se achega a Deus, você se afasta do eu. Quanto menos você ora, quanto menos você busca, quanto menos você consagra, você mais se aproxima do pecado e o pecado passa a tomar espaço na sua vida. Os desejos carnais, os desejos mundanos, os desejos das coisas deste mundo vão começar a ter prazer, vai ter que passar a ter gosto na sua vida. Você vai passar a olhar para o pecado com outros olhos. Quanto menos ora, mais você vê o pecado como uma coisa agradável. Quanto mais você busca, mais você vai olhar para o pecado e vai passar a ter nojo, vai passar a ter repúdio. Você vai olhar para o pecado e vai falar, mas que coisa detestável. Por quê? Porque você está se aproximando de Deus. Eu quero falar 4 coisas aqui acerca desta oração de Abacuque. Primeiro, Abacuque no versículo 2 ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Irmãos, não basta ouvir, tem que ouvir as pessoas certas. Tem pessoas que estão ouvindo, sim, mas estão ouvindo pessoas erradas. Tem pessoas que estão ouvindo, mas estão ouvindo pessoas não intencionadas. Tem pessoas que estão ouvindo, mas estão ouvindo coisas que não estão edificando a sua alma. Tem pessoas que estão ouvindo, mas estão ouvindo pessoas que semeiam a derrota e a coisa ruim nas suas vidas. É por isso que a palavra diz assim, olha, a fé vem pelo ouvir. É o ouvir, mas é o ouvir da palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Olha como é que a palavra de Deus, irmãos, ela é completa. A Bíblia diz, olha, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você ouve a palavra que vem de Deus para a sua vida e você então pratica essa palavra, a Bíblia diz que então a fé brota no seu coração. E com a fé brotando, você passa a agradar a Deus com a sua vida. Então ouvir a palavra de Deus é muito importante. Tem muitas pessoas que não querem ouvir a palavra, preferem ouvir de tudo, menos a palavra de Deus. Buscam uma palavra em muitos lugares, menos na palavra de Deus. Busca conforto, busca consolo na família, no vizinho, no colega, busca palavras de conselho com os amigos, busca uma ajuda com todo mundo, menos com a palavra de Deus. Por isso que permanece derrotado. Abacuque diz, ouvi, Senhor, a tua palavra. A tua palavra.
que devemos dar crédito à palavra de Deus para a nossa vida. Salomão disse: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus é muito importante. A ponto de Moisés dizer para o povo de Israel assim: olha, ensina os teus filhos a palavra, ensina eles andando na rua, assentados na mesa, na beirada da cama, pega a palavra, pega na testa deles, põe nos pulsos deles, prega na roupa deles. Então, é a importância da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E Abacuque ouviu a palavra de Deus. Começou o capítulo 1 de Deus falando com Abacuque, e Abacuque prestando atenção no que Deus falava. Em seguida, Abacuque falou assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aleluia! Eu temi, Senhor, quando eu ouvi a tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Sabe por quê que o diabo foi expulso do céu? Um dos motivos é porque ele parou de temer. Você sabe o que é temer? É ter medo. É ter medo. É ter medo de Deus. Pastor, mas Deus não é para se ter medo. Por que ter medo de Deus? Deus é amor. Deus é amor. Mas o mesmo Deus que é amor, Ele é um fogo consumidor. Hebreus capítulo de número 12, versículo 29 diz assim: porque o Senhor, nosso Deus, é um fogo consumidor. Aleluia! Então Abacuque disse: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu fiquei com medo. Eu temi ao ouvir a tua palavra. Porque Deus falou com ele acerca do juízo que ele traria sobre o seu povo. Que como ele entregaria aquele povo a uma nação maligna. Ei, talvez está faltando um pouquinho mais de temor de Deus na nossa vida. Talvez esteja faltando um pouquinho mais de temor de Deus em nossos corações. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Toda pessoa que é sábia, ele tem temor de Deus na vida. Ele olha para Deus com respeito. Ele olha para a palavra de Deus com respeito. Ele se afasta do pecado. Você sabe por quê? Porque ele fala: não, eu tenho medo, eu tenho temor do meu Senhor. Isso é sábio. Tenha temor de Deus na sua vida. Porque o mesmo Deus que é amor, ele é fogo consumidor. O mesmo Deus que vai dizer para alguns no seu lado: olha, 20 benditos do meu Pai, porque possuis por herança a terra, o lugar que vos preparei. Ele vai dizer para outros: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Deus é descer um bom pastor para as ovelhas que andam no seu caminho, mas Deus também é um juiz que julgará aqueles que insistem em viver no pecado, em viver no erro, em viver na maldade, em viver na transgressão, em viver uma vida dissoluta, uma vida errada. Deus também para esses será um juiz, um fogo consumidor. Ouvi, Senhor, tua palavra e temi. Irmãos, amigos, se tivéssemos um pouco mais de temor de Deus, nos afastaríamos mais do pecado. Se tivéssemos um pouco mais de temor de Deus, nos afastaríamos daquelas coisas que não agradam a Deus. A gente, irmão, só vive no pecado porque, na verdade, nós perdemos o temor do Senhor. A gente só se aproxima do erro porque passamos a olhar para as coisas erradas e passamos a pensar assim: Deus não vai fazer nada, Deus não vai me punir, Deus não vai cobrar, Deus não vai fazer nada. Então a gente se entrega ao pecado, se entrega à prática errada, se entrega às coisas
temi quando eu ouvi a tua voz. Eu oro a Deus, para que Deus desperte em nós temor pela sua palavra, temor pelo juízo que está por vir. Aleluia! Temor! Porque quem teme obedece mais. Quem teme, meus irmãos, dá mais crédito à palavra de Deus. Eu temi. Eu quero falar uma das palavras mais citadas da Bíblia, principalmente por aqueles que desejam um avivamento da sua alma. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Quantos de nós já não fizeram essa oração? Quantos de nós já não dobramos o joelho e falamos essas palavras para Deus? Quantos de nós já não falamos, Senhor, aviva a tua obra, Senhor? Aleluia. Sabe o que aconteceu? Ele se preocupou com o atual estado do povo de Deus no seu tempo. Abacuque olhou, ele ouviu, ele temeu e ele se preocupou com o atual estado do povo de Deus no seu tempo. Quantos de nós já não oramos e oramos, já não oramos no passado e oramos ainda? Senhor, me usa com poder. Eu chorei, irmãos. Acredito que a maioria aqui chorou. Senhor, faz algo em mim. Senhor, manifesta a tua glória em minha vida. Então, aí nós recebemos e nos abatemos, porque a gente diz, mas eu orei, eu pedi, eu subi monte, eu pulei, eu rodei, eu chorei, eu fiz um clamor com a igreja, eu participei das 12 horas de oração da igreja, eu participei do grande clamor coletivo da igreja, mas porque parece que nada mudou em minha vida, porque parece que nada mudou dentro do meu interior, dentro de mim, eu não estou sentindo o avivamento. Avivar é da vida, quem está morto, aviva, traz vida, desperta, põe de pé, faz algo maravilhoso, aviva. Mas a maioria desconhecem os componentes da oração, por isso não recebem. Por isso nada muda. Por isso oram, gritam, clamam e nada acontece. Porque desconhecem os componentes da oração que agrada a Deus. Tem pessoas que dizem assim: se nós orarmos, Deus vai responder. Se nós orarmos, Deus vai fazer. É foda, Deus é maravilhoso, Deus tem poder para fazer. Mas a palavra de Deus diz, em 1 João, capítulo 5, no versículo de número 14, 1 João, capítulo 5, versículo 14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo
Aqui em Abacuque está explicando como é que a gente faz para saber como orar. Primeiro, Abacuque, preste atenção. Ele lembra do passado, do que Deus fez no passado. Aleluia. Ouvisse a tua palavra. Abacuque se lembrou do que Deus fez, de quem Deus é, de como Deus resgatou o seu povo do Egito com mão poderosa, de como Deus fez daquele povo uma grande nação, de como Deus exaltou aquele povo em toda a terra, de como Deus cumpriu na vida daquele povo as suas promessas. Abacuque olhou para o presente, ele olhou para o atual estado daquele povo. Ele viu que aquele povo estava andando errado diante de Deus. Ele viu que aquele povo andava no pecado, no roubo, no erro, fazendo coisas que Deus não agradava. Ele olhou para o futuro. Abacuque, ele usou os componentes que todo cristão deveria usar na hora das suas orações. Pastor, quais são esses componentes? Ouça, aprenda e nunca mais esqueça. Primeiro, ele não fez uma oração desordenada, desajustada, desalinhada. Ele não orou aleatoriamente. Ele não falou: se eu vou dobrar meu joelho e dar no que der, eu vou clamar e vamos orar aí, né? Não! Ele fez uma oração que tinha base. A oração dele tinha uma estrutura. Primeiro, qual era a base da oração dele? Primeiro, para ele construir a base, ele ouviu o Senhor falar acerca de como o povo estava andando errado. Ele estruturou a sua oração em uma necessidade. Ele olhou e falou: Senhor, então é assim? Então eu vou orar acerca disto. Quando a nossa oração está alinhada com o que Deus está fazendo e com o que Deus quer fazer, então Deus ouve, então Deus atende, então Deus faz. Componentes da oração. Ele fez uma confissão dos seus pecados. A oração que agrada a Deus, ela envolve confissão de pecados. Qualquer oração que não envolve confissão de pecados já está começando errado. A oração que agrada a Deus, a pessoa tem que olhar para dentro de si e reconhecer antes de começar a orar quem eu sou. Qual é o meu estado diante de Deus? Qual é a vida que eu tenho levado? Ele se examina. Ele olha para ele examina as vezes que ele tem andado errado, feito coisas que não agrada a Deus. Então ele pede perdão, confesse seus pecados. Os componentes da oração que agrada a Deus, ela envolve fé, porque sem fé é impossível agradar. Ela envolve submissão à vontade de Deus. A oração que agrada a Deus, o coração que faz ela, ele tem que estar imbuído de um espírito de perdão. Uma oração feita sem estar imbuída do espírito de perdão, sem o desejo de perdoar, não agrada a Deus. Porque a oração é um relacionamento com Deus. Não é? Oração é um relacionamento com Deus. Só que tem mais. Oração não é só um relacionamento com Deus. Oração é um relacionamento com pessoas também. A oração do Pai Nosso ensina isso. Senhor, perdoa as nossas dívidas. Relacionamento com Deus. Assim como eu tenho
perdoado os meus devedores, relacionamento com pessoas. Então, o meu relacionamento com Deus ser um relacionamento abençoado. O meu relacionamento com pessoas tem que ser um relacionamento abençoado. Se eu me aproximo de Deus para clamar, pedindo Deus faz, Deus acontece, ei, você vai pular, vai gritar, vai rodar, eu vou rodar, eu vou gritar, eu vou rodar, eu vou sapatear, eu vou subir monte, descer monte. Se não adianta eu me relacionar com Deus, se eu não querer me relacionar com vocês que estão do meu lado. Não adianta eu querer me relacionar com Deus e não querer me relacionar com os obreiros, com os membros, com os vizinhos que eu tenho. A oração que agrada a Deus, ela é imbuída de um relacionamento que é com Deus, que é com os homens, que é com Deus, que é com as pessoas. Ei! Aleluia! Não adianta, meus irmãos, se você quer agradar a Deus, tem que agradar a pessoa que está do seu lado. Se você quer agradar a Deus, agrada esse irmão aí. Se você quer agradar a Deus, agrada essa irmã aí. Eu tenho tentado me relacionar com Deus. Eu dobro o joelho, eu tento orar e não consigo. Eu dobro o joelho, pastor, eu tento jejuar e não consigo. Eu quero, pastor, eu quero subir um monte, eu quero fazer coisas para Deus, eu quero me relacionar mais, eu não consigo. Você sabe por que você não está conseguindo relacionar com Deus? Porque para nós nos relacionarmos com Deus, a gente precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele olha para mim e para você, ele fala assim: meu filho, se você não consegue relacionar com o pastor Gilvão que está do seu lado, se você não consegue relacionar com as pessoas que estão próximas de você, que você vê elas, como é que você vai se relacionar com Deus que você não vê? Que move a mão de Deus é uma oração de relacionamento. Quanto mais você se relaciona com as pessoas, mais Deus abençoa e ouve sua oração e abençoa a sua oração. Quanto mais você pratica o que Deus te ensina com as pessoas que estão à sua volta, entregando a eles o melhor que você tem, a Bíblia diz assim: olha, o Senhor Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros assim como Cristo amou a igreja. Relacionamento com Deus, primeiro relacionamento com pessoas. Amizade com Deus, primeiro amizade com pessoas. Comunhão com Deus, primeira comunhão com pessoas. A comunhão com Deus sem comunhão com pessoas é uma comunhão vazia, porque Deus não aceita diante dele pessoas que não têm comunhão, que não têm relacionamento umas com as outras. Eu estou falando dos componentes de uma oração que agrada a Deus. Aleluia! Aleluia! Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus, ele quer primeiro que você tenha uma comunhão com as pessoas, para depois ter uma comunhão com ele. Deus é um Deus de relacionamento.
não suporto a cara da irmã. Sua oração não vai chegar lá. A sua oração não vai mover a mão de Deus. A sua oração não vai fazer com que os céus baixem na terra. Aleluia. Aprenda a conviver. Aprenda a se relacionar. Aprenda. Primeiro, ei, recebe aí. Estou te ensinando. Primeiro, Abacuque analisou. Segundo, Abacuque reconheceu. Terceiro, Abacuque clamou. Primeiro, Abacuque analisou. Como é que eu estou? Como é que o meu povo está? Como é que está a igreja onde eu congrego? Como é que está a minha convivência? Como é que está a minha vida com os irmãos? Como é que está a sociedade? Como é que está o bairro onde eu moro? Como é que estão os meus vizinhos? O povo está bem? O povo está mal? Como é que estão as coisas? Ele analisou. Segundo, ele reconheceu aonde precisava de atitude. Depois de analisar, ele falou: você quer saber? Está precisando de melhorias aqui. O povo precisa de mudança. Eu preciso de mudança. Terceiro, ele clamou. Agora a oração de Abacuque já não era uma oração vazia. Agora a oração de Abacuque já não era uma oração sem sentido. Agora Abacuque, quando foi clamar a Deus, ele foi clamar a Deus agora, a oração já não. Ele falou: Senhor. Aí ele falou: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Terceiro ponto, quarto ponto para nós terminar. Deus quer que o seu nome seja anunciado em ruas, bairros, cidades, tribos, línguas, nações. Deus, Ele quer que o seu nome seja anunciado por toda a terra. É do interesse do Senhor que você pregue a palavra de Deus. É do interesse do Senhor que você anuncie a todo mundo que Jesus breve vem para buscar a sua igreja. Ele vai dizer: Senhor, no meio dos anos, a torna conhecida. Presente e futuro. Diga comigo: presente. Eu quero avivamento. Não, diga comigo. Quem está participando, diga amém. Diga: no presente, eu quero avivamento. E no futuro, eu quero continuidade nesse avivamento. Deus quer que você esteja com Ele hoje. Deus quer que você esteja com Ele amanhã. Deus quer que você esteja com Ele ano que vem. Deus quer que você pregue a palavra hoje. Deus quer que você pregue a palavra amanhã. Deus quer que você pregue a palavra ano que vem. Deus quer que você pregue na sua rua. Deus quer que você pregue na sua casa. Deus quer que você pregue no seu bairro. Deus quer que você pregue na sua empresa. Deus quer que você pregue para a sua família, para todos que você conhece e para todos que você não conhece. Deus, Ele quer que o seu nome seja conhecido. Contribuição do reino. Qual é a sua contribuição do reino? No meio dos anos, aonde fica? Os anos que vão se seguir. Deus quer que nós continuemos a anunciar a sua palavra. Tem pessoas que já não estão mais. Tem pessoas que já perderam a chama, o desejo, o vigor. Tem pessoas que já não têm mais aquela alegria de falar do amor do Pai. Mas eu posso minhas palavras que o pastor João disse aqui: se deixe queimar pela
avivamento agora. O que é que você vai fazer com esse avivamento? O que é que você vai fazer? Você sabe por que tem pessoas que nada recebem? Porque nada estão dispostos a sacrificar. Nada estão dispostos a fazer. Deus não investe em projeto falido. Deus não investe em projetos que vai fracassar.